Shabbat Shalom, sejam bem-vindos, bem-vindo a você que está nos assistindo, acompanhando pela internet. Uma grande bênção tê-los aqui presentes e vamos ao nosso culto de hoje, um culto todo especial, porque hoje, justamente nesse horário, dá início justamente a festa de Purim. E, como todos sabem, é o livro de Esther, a grande referência que nós temos aí para esse tipo de evento, né? E com também justamente a nossa porção de hoje, Vaikra, que se chama Ele Chamou, né? Levítico 1 até 5, 26, 1 Samuel 15, de 2 a 34, e Marcos capítulos 11 e 12. E até é interessante, perdoe que justamente, acho que o senhor gostou do banquinho aqui, então vamos lá também aproveitar essa bênção de Deus para falar da mesma forma como foi da última porção, último Shabat, que pelo jeito as pessoas gostaram, acharam muito mais interativo, muito mais fácil, digamos assim. Embora hoje seja uma porção bem longa, bem complicada, digamos assim, e vamos tentar trazer para vocês aí, de acordo com aquilo que Deus tocou no nossa intimidade, digamos, a semana inteira, mostrando fatos e mostrando situações, inclusive do nosso cotidiano, e a gente vai entender algumas coisas que estão acontecendo, posso dizer assim, de uma forma no mundo, né, inteiro, e que a gente está presenciando a palavra de Deus sendo realizada. Ok? Vamos para a nossa viagem de hoje. Me perdoe se eu vou pular hoje os merchans aí, mas eu vou deixar aí no final aí do vídeo aí de hoje, todo o pessoal lá da Devarim, da Vicapota, eu mesmo como marido de aluguel e tudo mais. Agradeço a todos aí que estão participando, mas hoje temos um espaço de tempo muito curto para tanta coisa que nós temos que passar. Vamos lá. Purim, todo mundo sabe, né, que é o pergaminho de Esther, que nós estamos celebrando. Nós sabemos já que é aquela situação de Esther casou com Assuero, né, foi eleita lá. E Ramã foi aquele perverso, né, que perseguiu todo o povo judeu, aquela coisa toda, né? Mas porque ele queria destruir realmente Israel. E como está escrito no livro de Esther, quem quiser acompanhar, capítulo 3, versículo 1, ela já qualifica Amã. Amã, ele é agagita. Poucas pessoas falam que significa agagita. Agagita é um descendente, né, dos reinos do Amalequita. Então, ou seja, por isso a perseguição. Todo aquele que combate Israel, que quer destruir Israel, que condena Israel de alguma coisa, tem sua base espiritual em Amaleque. Então, muitas das coisas que nós estamos percebendo que está acontecendo no mundo hoje, como a gente falou, é uma batalha espiritual. Mas que batalha é essa? Uma batalha dos amalequitas contra o povo israelita, né? Israelense. E isso inclui todos os cristãos também. Porque a partir do momento que o Senhor nos enxerta na oliveira, e a oliveira é Israel, então nós pertencemos à mesma nação da oliveira. Portanto, tudo aquilo que aflige Israel, aflige todo aquele que é cristão. E qualquer cristão que diga que não, ele está negando o Novo Testamento, onde o próprio Senhor nos coloca. O próprio apóstolo Paulo revela fácil. Aquele galho que é enxertado na oliveira, se for seco, será jogado fora também.
Ou seja, aqueles que rejeitarem se alimentar da seiva dessa oliveira, serão também lançados fora, e será dada a oportunidade da volta daqueles que rejeitaram Cristo. E entendem que, opa, ele realmente é o Messias. Pegaram a estratégia de Deus, um plano fantástico. E hoje, quando nós vemos aí pessoas falando de holocaustos, falando de perversidade, genocídio, aquela coisa toda, aqueles discursos políticos, digamos assim, mas com intenções vis, nós estamos vendo realmente o espírito amalequita tomando forma e tomando presença no nosso dia a dia. Ah, mas só é aquela guerra de Israel? Não, calma. Estamos apenas começando. O rei Assuero disse a Ramã: este anel, que é de prata, ele diz lá, esta prata, né, que é o anel, que ele tira do próprio dedo, entrega a Ramã, te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Ou seja, o rei confiou a Harã a administração de todo o seu reino. Se nós compararmos hoje, até é meio complicado, mas eu vou tentar passar a informação de uma forma sutil. Mas, embora muitos aí vão entender do que se trata. O Senhor mesmo disse, quando Ele nos conta a parábola do filho pródigo. Por sinal, foi a primeira palavra que eu recebi na minha vida, quando eu aceitei Jesus. E eu fiquei curioso naquela palavra naquele tempo, e sempre fiquei estudando, por que Deus me dirigiu essa palavra, como a primeira mensagem na primeira vez que eu estava entrando na casa de Deus. E até hoje, digamos assim, eu faço questão de estudar ponto por ponto dessa parábola. Muitos aí colocam como tipo assim, como forma ministerial, você tem que andar com um anel no dedo, o manto por cima, aquela porque você tem paternidade, e vai levando por aí afora toda a brincadeira. E aí que a gente começa a analisar de uma outra forma, colocando essa visão dos amalequitas. O rei colocou o dedo, a aliança, o leão de prata, prata significa Cristo. Para quem não sabe aí, já estamos revelando, é só estudar o tabernáculo, quem tiver interesse, vem estudar comigo, será um prazer montar a estrutura do tabernáculo, explicar por que ele é daquela forma. Então a prata representa Cristo, foi colocada na mão do amalequita e entrega o povo a ele para tomar conta, porque é o que ele tinha naquela oportunidade de pessoas para administrar. Okay? Era mais evidente que ele, por ter proximidade com o rei, tomasse o assento devido a... Só que, o que aconteceu com Ramã? A soberba, riquezas, fama, poder. Se a gente analisar hoje, grandes igrejas hoje usam um anel, usam um poder, toda uma série de situações, falam do nome de Jesus, porque ostentam um anel no dedo, ok? Mas tem uma vírgula nesse caminho. E essa vírgula está justamente no livro de Levíticos,
onde fala de sacrifício. E ali, embora muitos não gostam do livro de Levítico, acham chato, difícil, é um dos livros que eu mais gosto. Porque é o livro que mais fala de Cristo. É o livro que afronta o que nós temos hoje, tudo de teologia. E prova cada vez mais o quão é necessário esse livro estar presente na nossa vida, como servos do Senhor. Porque quando nós olhamos ali, já narrado aí por um antigo escritor brasileiro, isso daí seria, livro de Levítico, é um banho de sangue, né? Porque ele nunca teve comunhão com Cristo. Mas se nós olharmos, Cristo foi cada animal que é declarado ali. Ele foi holocausto, ele foi oferta de paz, ele foi oferta de agradecimento, ele foi tudo. Tudo que contempla o livro de Levítico, todas as situações, é Cristo. Quando se fala, ele levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, é no livro de Levítico que está enumerada todas elas ali e o porquê do sacrifício. E aí, uma das coisas que tem no livro de Levítico é que o primeiro a fazer o sacrifício de si próprio é o sacerdócio. Depois, os príncipes, os líderes tribais, aí os chefes, aí o povo. Se nós analisarmos hoje essa situação que orienta a palavra de Deus, a palavra de Israel, e observarmos o que vem acontecendo hoje no mundo, nós temos o quê? Vários Hamãs. Ou seja, o poder amalequita, onde o sacerdote é poderoso, mas não se sacrifica. Ele fala em sacrifício, mas quem tem que fazer é o povo. Ele vai falar, mas eu jejuei, eu oro por você a noite inteira, nós colocamos ali, ele fazendo mérito de algo que é dele. Faz parte do sacerdócio. Não é mérito. Mas ele quer apostar como mérito, digamos assim. E também a compensação financeira, óbvio. Não é um Hamã que explora o povo? Aí você vê os líderes, as lideranças, que também deveriam ser os primeiros a sacrificar os seus desejos, são aqueles que gastam fortunas, até mesmo para a decoração de um palácio, custeada pelo sacrifício do povo. Mas aqueles que deveriam fazer uma governabilidade interessante, não, vamos lá fazer um coach, né? Para aumentar a produção, capacidade intelectual, aquela coisa toda, líderes, formação de líderes, e vamos lá. Mas sobre o sacrifício da menor classe. Já perceberam como o mundo está cada vez muito mais amalequita do que realmente um povo de Deus? Então, vendo nessa condição, você vai falar, mas rapaz, está ficando louco. Não. Pelo contrário. Nunca tive tanta experiência como essa semana com Deus aí, de revelar as coisas como elas são. Como elas realmente estão tão evidentes na nossa frente e muita gente não olha. Por exemplo, volto a assistir
na televisão. Aliás, né? A televisão está pobre. Pobre. É de manhã, de tarde. Pobre. Pobre. Só fofoca. Só tem fofoca ou culinária. Não tem mais nada que preste. Nada que preste. É uma berrando com megafone, a outra fofocando e a outra jogando todos os tipos de adivinhação. Cara, não tem nada que preste na televisão. Nada. Não tem nada de cultura, nem filme mais se preste. Mas você fica o dia inteiro fazendo... Não. É que é o seguinte, quem me conhece sabe que às vezes, quando eu estou estudando, consigo, durante o dia, como essa semana eu tive que passar por algumas situações que me obrigaram a ficar em casa, então eu não fico parado. O que eu tenho? Eu estou com a palavra de Deus. Só que para que eu me concentre na palavra, eu preciso ter som à volta. Eu ligo a televisão. Deixo com o som baixo, mas está ali. E nesse caminho você acabou olhando e vai, pô, mas mais fofoca, mais receita, mais isso, mais aquilo. Ou seja, não temos nada mais na televisão. Nada. Nada. Então, nós estamos levando o quê? Um conhecimento de amalequitas. Só destruição da família, destruição do lar, destruição de crianças, de cultura de crianças. Porque não tem nada. Criança olha para a televisão e vê fofoca. Vê uma falando, idólatras. O ídolo tal, fofoca do famosos, né, como eles colocam lá, famosos. Que me interessa isso? Cada um que toque sua vida, toque em frente. Eu tenho que me preocupar se o outro é famoso e caiu o dente, ou fez plástica, fez harmonização facial. Não importa isso. Se o cara tem condições de fazer isso, que faça. Ele quer fazer, faça. Só que tem uma coisa que a gente fala. Quem é de Cristo? Está preocupado com a harmonização facial? Ou está preocupado com o semelhante que não tem o que comer? Aí estão fazendo uma apologia, né? E eu dei tanta risada, né? Porque vieram com um número de 13 milhões, já não passam mais fome. É claro, tem que usar número falso. Porque 13, a gente já sabe de quem é esse número. Milhões lá é por conta do inventor da mentira lá, né? Todo mundo sabe disso, que os dados são todos falsos. Já cansei de falar aqui, já cansei de provar também. Sabe? Não quer ouvir? Tá bom. Quer entrar pelo lado político? Ótimo, a gente discute política. Mas fora do vídeo, porque senão eu vou preso. Se eu começar a falar o que eu sei, vou preso. Então, melhor calar a boca, não é isso? Então vamos tocando aqui pelo lado religioso. Então a gente começa a analisar da seguinte forma. As pessoas falam de luz. E a luz, para ela existir, ela tem que ter um vaso de recepção. O qual é doada por Deus. Deus é pura doação. Então, se você quer ser a imagem e semelhança de Deus, você tem que ter um vaso, ser um vaso, ou seja, ter um corpo preparado para receber essa luz. Mas, ao mesmo tempo, você tem duas conotações. Você só quer receber a luz, ou você quer amar o teu próximo, ou seja, doar essa luz, para quem ainda não está preparado. Para que ele se prepare, que ele também se caminhe e receba de você essa iluminação espiritual. E o que mais hoje a gente percebe é uma igreja escura. É uma igreja onde as pessoas vão atrás dos desejos pessoais e não do crescimento espiritual. Eu começo a olhar um testemunho lá de uma senhora que, aqui eu encontrei Deus, e aqui eu era pobre, e agora eu sou empresária, e agora eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Na hora que eu estava assistindo isso, me veio aquela palavra do Espírito Santo.
dizendo, você está vendo, filho? Eu falei assim, estou vendo e estou de boca aberta. Vai falar assim, e como mostrar que eles estão cegos? Simples. Todos esses cultos, todas essas igrejas que estão aí fazendo apologia a riquezas, isso, aquilo, para que hoje, digamos assim, não passa de culto a malequita, que só quer poder, só quer o poder, quer o anel da prata para poder mandar em Cristo. Vai perceber que Cristo virou garçom. Mas ninguém para, por que eu estou endividado? Por que eu não consigo aquele emprego? Por que eu não... Ninguém para pensar. Mas Cristo tem que resolver o seu problema. Mas quebrantar o coração, de jeito maneira, são os seus desejos que prevalecem. Já percebeu isso? Como é que pode entrar luz num vaso que está cheio de desejo? Como é que entra? Se o próprio vaso já está ocupado de desejo. Ou seja, quando você tirar todo o desejo de dentro, ficar vazio de si, a luz vai entrar. Deu para entender? Agora, respondendo aquilo que o Espírito Santo me tocou, sobre todos esses cultos de riqueza, estão ficando ricos, estão dando testemunhos, muitos falsos. Quase 80% desses testemunhos são falsos. São falsos. Tá? Então fique tranquilo com relação a isso. Se você não conseguiu ainda, Deus não te agraciou, graças a Deus. Graças a Deus. Porque tem um propósito muito maior com você do que os teus próprios desejos. Mas a palavra do Senhor veio forte, dizendo o seguinte, que misericórdia será necessária para estes que fazem culto de prosperidade e da riqueza. Porque será como aquele jovem rico, que eu vou falar, eu não quero nada que vocês têm. Eu não quero nada dessa riqueza que não me agrada, não cheira bem. Eu quero ver vocês darem tudo aos pobres, para poder tentar atravessar o buraco da agulha e entrar no reino de Deus. Já fica aqui a revelação para vocês. Está aí gravado. Hoje, dia 22, de março de 2024, nesse exato momento são quase 8h10 da noite, profetizado para vocês a revelação que o Senhor me deu. Será cobrado de vocês. Será cobrado. Vocês que participaram aí, que dão testemunho falso, que conseguiram essas coisas e ficam orgulhosos de si, o Senhor vai chegar, vai bater na porta, vai falar, eis-me aqui. Vocês vão falar, ei Senhor, eu tenho tudo isso aqui. Vai lá, peraí, antes de me seguir, dá tudo isso aqui para os pobres, porque eu não quero nada. O reino de Deus não precisa de nada disso. Se vocês ainda não entenderem, dá para os pobres. Porque o Senhor não quer nada disso. Não é status. Isso é Ramã agindo sobre a vida de vocês. É um sacerdote amalequita enganando vocês, usando o nome de Jesus. Será que deu para entender? Esse é o ponto que nós estamos hoje. Esse é o dedo na ferida que Deus está avisando. E ele já cansou de falar. Deem ouvidos enquanto é tempo. E esse tempo está com os dias contados. Em breve, não é que ele vai se fazer de surdo. Ele vai falar, já ensinei o caminho. Não quiseram ouvir ou não querem prestar atenção no ensinamento? Vou deixar vocês como os jovens. Os
Os jovens, eu já passei pela minha idade de jovem, como todo mundo já passou, ou quem está passando, não é aquele que acha que sabe resolver tudo pela própria vontade. Também tem aqueles jovens que faz as atrocidades por aí, faz as coisas. Ah, mas graças a Deus que eu tenho meu papai que banca tudo. Não é isso? E continua errando, continua pisando na bola, aquela coisa toda. É a juventude. Hoje nós somos jovens. Espiritualmente dizendo, mas ainda somos meninos. Como o próprio apóstolo Paulo mesmo diz. Porque nós não queremos ser adultos da fé. Porque na hora que tem que roer o osso e a carne, não. Quando se fala, por exemplo, agora, sobre o culto da riqueza, e o final que vai ser dele, as pessoas não querem. As pessoas não querem acreditar que essa riqueza é o que vai ser o próprio enterro espiritual dessa pessoa. Esse é o grande ensinamento que vem de Purim. Ramã quis tudo. Quis todo o envolvimento espiritual, carnal, tudo, poder. Mas eu vou destruir Deus no meio desse povo, através do povo escolhido por ele. Você que está me ouvindo, que é cristão, você é escolhido de Deus. Você é uma bênção. Por que você anda ouvindo Ramã? Te oferecendo culto de um monte de coisa. Por acaso é algum culto que vai te dar o casamento? Por acaso é isso? Ou realmente a tua disposição a fazer acontecer a coisa? Porque a esposa vem de Deus. O que adianta você correr aí atrás de um monte de mulheres, mas não ouve Deus? Ele vai te entregar a mulher perfeita para você. Não é aquela que está pronta, é aquela que vai te aprontar. Mesma coisa vocês, mulheres. Vocês que ficam aí, não, quero ter filho, quero isso, quero aquilo, um monte de coisa. Quero um status de homem e tal, não sei o quê. Ei! Vocês esqueceram que vocês nasceram com o selo da maternidade? De cuidar, de orientar, de dirigir, de fazer crescer, de amadurecer a criança que não quer crescer. Esqueceram disso? Se não, o que vai acontecer? Ele está aqui, livro de Marcos. Lembra quando o Senhor falou, quero comer figo? Chegou naquela figueira lá, estava só com as folhas. Então não dará fruto. E aquela figueira secou. Lembra? Então, para essas mulheres que ficam por aí e tal, vocês se tornarão secas. Se tornarão estéreis. Se vocês não se prepararem realmente para subir uma postura de um matrimônio sério. Isso é fato. É só você conjugar a Bíblia. Mas você estava falando de Purim, agora você já estava entrando ali em Marcos. Tudo é linkado. Por isso que não dá para simplesmente falar, olha, a partir de agora o Velho Testamento não vale mais. Não tem como. Você precisa conectar para você ter as fontes da referência, para que você comece a entender o que é hoje. Por exemplo, eu até fiz uma anotação aqui. Ramã, qual é o objetivo dele? Destruir, matar, aniquilar. O quê? Jovens, idosos, crianças e mulheres. A própria luta contra a santidade. E o que nós temos hoje?
jovens sendo contaminados. Ok? Jovens com problemas de saúde de todas as formas. Por uma inoculação, por drogas, por N situações aí. Criadas por quem? Pelos amalequitas. Essa nova ordem que estão falando aí não passa de um bando de amalequitas, só isso. Porque se realmente tivessem preocupados em salvar o mundo, dizendo que tem que matar milhões, começaria por eles, já que eles são tão inteligentes, pela própria família deles. Por que não fazem isso? Essa semana, né, me mandaram os dados que se cinco dos caras mais ricos do mundo, 5 dos caras mais ricos do mundo, aí que nem tem esses índices por aí que de vez em quando é divulgado, se eles resolvessem jogar $1 milhão por mês no lixo, daria para alimentar a humanidade inteira. O que tem. Mas não. É preferível ficar aí campanhas de doação, campanhas disso, campanha daquilo, e eles fazendo parte que tem que matar a humanidade, senão não vai ter o que comer. Mas não abrem mão do seu tesouro. Olha o jovem rico aí. Eles sabem das leis, mas não vão abrir mão do seu tesouro. Eu prefiro sacrificar o próximo do que amá-lo. Isso não é ideia de amalequita? Se nós temos aqui as mulheres e o nível de feminicídio cresceu de uma forma assustadora no último ano, muito mais que os outros anos anteriores. Violência doméstica, então, nem se fala. O que é isso? Poder amalequita. É o que nós temos hoje. Ainda hoje, eu fiz questão de fazer uma pesquisinha. Que hoje, óbvio, se tornou aí notícia em tudo quanto é lugar, aí, da prisão lá do jogador, né? E me chamou a curiosidade que lá no STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, fique tranquilo que eu não vou falar mal. Okay? Fiquem tranquilos aí. Mas me chamou a atenção que 2 ministros não concordaram com o processo ser cumprido no Brasil. 2 ministros. E sabe quando aquela coisa por dentro vai ver quem é? Caramba, por que eu tenho que ver? Tá bom, fui lá ver quem é. Coincidência, não? Um deles é o famoso ministro do Tapinha. Lembra aquele Tapinha? Missão dada, missão cumprida? É ele mesmo. Ele mesmo. No dia da posse do presidente aí. Lembra? Ele faz parte também lá da Justiça Eleitoral. É um dos que não foi a favor do cumprimento de pena no Brasil. Ou seja, além de ter todo aquele problema revelado, mostrado toda o esquema montado da eleição, todo mundo sabe. Ok? Todo mundo sabe. Agora também o cara favorece estuprador. E a ministro na justiça. É ou não é um espírito de amalequita contra as mulheres? Mais ainda, fui atrás de uma informação lá na Síria, para não dizer que só vou falar daqui, lá na Síria, há um tempo atrás,
nós tínhamos um grupo que eram os famosos jihadistas. Eram fervorosos e tudo mais. E há um tempo atrás eles tinham um domínio muito grande lá no Oriente Médio. Lá na Síria eu fiquei sabendo que o que resta dos jihadistas vivem em condições subhumanas. Os meninos, crianças, são arrancados das mães, que é para não ter o desenvolvimento mais da jihad, do grupo jihadista. As mulheres são estupradas todos os dias. Não importa a idade. Se tem 6 anos, se tem 30, 40, 60 anos, então nem aí, não tem valor. Passam fome. Aí ficam falando lá da guerra da faixa de Gaza, aquela coisa toda. Essa informação está circulando o mundo inteiro. Ninguém dá valor. Ninguém dá valor. Então, se a gente começa a analisar isso de uma visão humana, nós estamos vivendo um purinho hoje. Não uma festa de vitória só. A gente sabe que vai ter vitória sobre tudo isso. Mas é o que levou a essa vitória. Todo esse sofrimento do povo. Hoje, somos um povo que estamos escravizados pela política. Que não se sacrifica pelo povo por nada. Por nada. Lideranças que não se sacrificam por nada, pelo contrário, se vendem e se corrompem. Justiça que não é feita. A justiça é verdadeira, tá? Justiça política é outra coisa, que é o que mais está acontecendo hoje. Justiça para interesses políticos. Mal eles sabem que haverá uma grande traição aí, uma grande traição, e o próprio povo de esquerda vai matar seu líder. Fica esperto, porque já anda falando umas coisas aí nos bastidores. É que não é revelado, mas já chegaram aqui. Já chegaram aqui. E de fonte segura. E sem pressão, tá? Sem pressão. Sem precisar ser coercitivo. Informação vem. Quem trabalha com Deus, a porta está sempre aberta. Amém? Vamos lá. Está dando para entender o que nós estamos vivendo hoje e por que Deus trouxe a esse tempo, essa existência da porção de hoje, ser misturada com Ele chamou Moisés, para mostrar, olha, os holocaustos que estão sendo feitos é Cristo, cara. É Cristo. O que vocês estão fazendo no mundo, vão precisar de mais. De tudo isso daqui. Só que hoje o altar está toda hora pedindo sacrifício para você. Ele é o sacrifício perfeito. Se você já tem Cristo, você não precisa mais sacrificar nada. Não precisa fazer pacto, não precisa fazer aliança. Ele já se aliançou com você quando você aceitou Ele. Você está pronto para viver uma vida em Cristo? Essa é a pergunta. Ou você acha que viver em Cristo é viver na riqueza, quando Ele foi humilde, simples. Só você ler a Bíblia. Paulo mesmo fala, sejam imitadores de Cristo. Cristo não precisava esbanjar, andar de carruagens. Pelo contrário. Lembra quando ele mandou pedir o burrinho emprestado, o jumentinho emprestado? Só para fazer a entrada triunfal em Jerusalém? Lembra? O jumento emprestado, pessoal. Ok? Então nós temos assim, uma situação
bem simples de entender o que está no mundo hoje. E o porquê vai ter tanta perseguição ao cristão. Uma das denominações grandiosas de hoje, já fiquei sabendo essa semana, de fonte segura e de lá de dentro, que essa mesma congregação está abraçando a causa do Maduro. Está defendendo o Maduro nas suas igrejas. Quem tiver ouvidos que ouça. Logo, logo vocês vão saber quem é. Ou quem já frequenta lá, e está assistindo, sabe de quem eu estou falando. Mal sabe que começou tudo no dia da droga. Porque não tinha onde cair morto. Né? Vamos lá. Como diz aqui, toda a oferta tem que levar sal. Ok? Tem que saudar a oferta. E aí, o Espírito Santo nos leva a quando Cristo fala: vocês são o sal da terra. O que significa ser o sal da terra? O sangue é Cristo. Ok? Quando a gente joga sal em cima da carne, né? Quando você vai comer seu churrasco, você joga sal para quê? Só para temperar? Já está errado, então você não sabe cozinhar. Você vai ver que o sal, quando cai em cima da carne com aquele fogo, o sangue vem para fora. Ela que dá aquela tostada em cima na carne, dá aquele sabor, é o sangue. Por isso que joga sal. Não é só questão de tempero. Ela vai puxar aquele sangue para fora e vai abraçar a carne toda. Aquela peça de carne. Então, quando a gente faz, quando Cristo fala da gente ser o sal da terra, é fazer o quê? É extrair a nossa natureza animal de dentro de nós, ou de dentro das pessoas, se você é ministro. Esse é o sal da terra. Nós temos que tirar essa natureza mundana que habita, essa natureza de desejos, desejo de ser rico, desejo disso, desejo de ter helicóptero, desejo de ter aquele templo. Olha o templo, o que Deus falou, o que Cristo falou. Não ficará pedra sobre pedra. Você acha que importa o tamanho do templo? Cadê o templo hoje? O templo de Israel, verdadeiro, cadê? Nas dimensões traçadas por Deus, do compromisso entre Davi e Salomão e Deus, que foi mudada por rei Herodes para agradar sacerdotes corruptos da época, contra a vontade do povo. Então, onde está o sal da terra? Os sacerdotes, que não fazem nada disso, pelo contrário, instigam mais os desejos do homem. Você tem desejo de um carro? Deus vai te dar. Tem desejo de uma mansão? Bom emprego? Deus vai te dar. Olha o escravo. E cadê o sal da terra de tirar o teu desejo? De você viver uma vida com Deus. Se alimentar do que Ele te dá. Onde está isso que é cumprir a palavra de Deus? Por isso que se pulam etapas por causa dos desejos. E quem está cheio de desejo não tem luz. É fato. Porque quando você tem a luz de Deus, você quer doar. Você quer abraçar o teu semelhante.
Você quer trazer ele para a igreja. Não porque está fazendo propaganda na televisão ou distribuindo jornalzinho, nada disso. Você tem prazer de contar a tua história de vida e falar, minha história mudou. Eu não tenho esse desejo de ter o carro do ano, mas o carro que eu tenho... A pessoa olha para o seu carro e fala assim, mas esse carro não pode ter essa idade inteira. Não pode ter mais que 10 anos de uso esse carro. 20 anos de... Está como se fosse novo. Quem faz isso? Deus. Deus não atravessou um deserto de 40 anos, onde não gastou nem a sola do sapato. Você acha que se você levar uma vida com Deus, você vai gastar o que você tem? Você acha? Ou ele ainda vai te dando mais? Aí, filho, então mais um pouquinho. Então mais um pouquinho é para você. Mas não seja egoísta. Reparta o pão. Porque o primeiro sinal de egoísmo, ele divide o que você tem. Essa é a palavra de Deus que as pessoas não querem ouvir. Essa pregação eu sei que não vai agradar 80%, 90%, 99% dos cristãos. Porque eles estão tão cheios de desejos. É tão enraigado a cultura da fé no desejo, do ter. E aqui a gente só está falando em ser. Como justamente a gente tem aqui quando perguntam, capítulo 11, aí, 29, quando perguntam para o Senhor, quem te deu autoridade? Foi o braço do homem ou foi a mão de Deus? Na verdade, o culto da pergunta é essa. Aí ele pergunta assim, se eu falar que é o braço do homem, é por mérito ou por interesse? Como muita gente fala aí. Faz curso e já vira pastor. Que é isso? Interesse. Isso é o braço do homem. Isso é braço do homem. Interesse daquele que está vendendo o curso de ganhar dinheiro e já garantir ali eterna fonte de renda, ou aqueles ainda que consagram por mérito. Ah, o cara foi bom lá, não tem chamado nenhum, mas o cara lá, vamos lá, dá mérito nele. Aí o Senhor respondeu, se vocês não sabem, por que eu tenho que explicar? Vocês não sabem de onde veio o mérito de João Batista? Se é pela mão do homem, pelo braço do homem, ou pela mão de Deus? Vocês é que tem que me dizer. Como é que vocês avaliam? Estou dando exemplo João Batista. Vocês querem saber quem me deu mérito. Quem me deu autoridade. Então respondam. Qual é o mérito da categoria de vocês de me dizer, João Batista é consagrado, tem autoridade pela mão do homem, pelo braço do homem ou pela mão de Deus? Os caras não sabem responder. Os caras não sabem responder. Por isso que eu já sinto muita pena. Quando você chega nos lugares lá, os caras já não perguntam mais quem é a tua paternidade. Qualquer um chega lá, ah, eu sou pastora, ah, eu sou bispa. E o mais engraçado, enganou todo mundo aí, pegou o dinheiro de todo mundo, mentiu para todo mundo, foi presa e continua se dizendo bispa, subindo no altar e achando que está arrebentando. Cuidado. Deus não se agrada de você não, viu, mentiroso? Acho que vai passar uns bons anos na cadeia. Hoje é dia da revelação.
pelo jeito. Como está escrito, hoje o sacerdote teme o povo. Como nessa pergunta, os sacerdotes ficaram perguntando, se a gente falar ou qualquer coisa diferente, o povo vem para cima da gente. Vamos ficar quietos dizendo que não sabe responder. Não foi isso a resposta? Então o que significa hoje? Vamos trazer para o dia de hoje. Hoje o sacerdote teme o povo? Vamos ser sinceros. Óbvio que não. Hoje o sacerdote tem o povo na mão. É só ele falar qualquer coisinha lá de cima do altar, que ele vai ficar rico, que ele vai casar com mulher linda, ou ela vai casar com um marido fiel, aquela coisa toda e tal. Mesmo que daqui a 3 anos, 4 anos, ele vai ser um traidor. Mas tudo bem, é um homem de Deus. E essa expressão está me incomodando há muito tempo. Homem de Deus. Pô, esquecendo de 1 Timóteo, que o homem de Deus não se agarra a dinheiro. Quando eu falei isso pela primeira vez aqui, abri no vídeo aí, cobrando de muita gente isso daí, as pessoas viraram as costas. Não podem ser, está na palavra. Vocês não creem na palavra de Deus? Ah, mas não é isso que é pregado lá no altar. Cara, eu devo acreditar em homens, doutrina de homens, ou na palavra de Deus? Se é para acreditar em doutrina de homens, estão perdendo tempo. Então não precisa mais ir na igreja. Não precisa. Cria seita. Faz reunião de café, não precisa ter um templo maravilhoso, não precisa de nada disso. É só alugar aí o Morumbi, alugar lá o Corinthians, né? Acho que vai ser 1 milhão, aí, quase 2 milhões aí pro jogo que vai ter do Santos aí. Arruma lá. Vai lá, arruma 2 milhões lá, cobra ingresso da galera toda, fica rico lá que nem maluco. Pessoal. Arruma palestra lá, vai fazer coach. Que não fizeram lá há um tempo atrás, não fizeram lá no Allianz Parque, um culto espiritual lá, que mais parecia com o demônio do que outra coisa. Se dizendo de um coach famoso, não sei o quê. Tantas horas ali, nunca vi tanto desperdício de tempo. Então, pessoal, é isso que a massa quer? Teme realmente o ministro? Ou faz com que o ministro seja temido pelo povo? Porque o povo não é burro. Pelo contrário. Os mais simples é que são tocados pelo Espírito Santo. É fato. Está na própria palavra. E são eles que cutucam o sacerdote. Ei, mas a palavra não está escrito lá que tem que ser assim? Não, mas veja bem, está escrito em outro lugar. Espera aí, filho. Vamos seguir o que está escrito aqui, ó. Toda a congregação e todo ministro deveria saber de cor. 1 Timóteo, 2 Timóteo, do primeiro versículo do 1 Timóteo ao último versículo do 2 Timóteo. Aquilo é ser ministro, aquilo é ser congregação. Está lá o resumo. Não é dado a riqueza. Não é ganancioso. Pelo contrário, equilibrado. Na boa. E hoje em dia, o que mais temos? Olha, meu Jeep Cherokee que vim ter ideia, do arma aqui, o Jaguar, uma lancha, uma cobertura, olha aí. Eu prefiro que venda, dê aos pobres e venha comungar na igreja. Venha fazer comunhão. Venha agradecer a Deus por esse livramento de que você fez que nem Zaqueu. Me arrependo.
vou restituir todas as pessoas. E não ficar de promessas vazias, que eu vou vender isso, vou fazer aquilo, vou doar tanto, vou fazer tanto. Para com isso. Cumpre o que está na palavra. Para que o Senhor diga, hoje entrou salvação nesta casa. Quando chega no capítulo 12, versículo 14, o próprio escriba diz, Senhor, eu sei que o Senhor não se prende à estátua dos homens. Aí ele pergunta, a quem você serve? A César ou a Deus? Você vai para um culto emocional por dinheiro? Ou você vai atrás do culto espiritual para a tua salvação? Qual você busca? César ou Deus? Qual tipo de culto te agrada? Qual tipo de culto esvazia você para te encher de luz? Ou qual é o culto que te coloca mais desejo dentro de você? É o culto a César ou o culto a Deus? César é ganancioso. Altos impostos, humilhação de quem serve a Deus, de verdade, perseguições e tudo mais. Ah, não vou lá que é pequenininho, lá não tem Deus. Isso é César. Isso é César, que quer palácios, quer vida boa, aquele negócio todo, né? Sodomia. Isso é César. Isso é César. Qual tipo de culto você busca hoje? Aquele que tem cadeiras confortáveis? Que tem o melhor sistema de som? Olha, propaganda, está aparecendo na televisão, aquele negócio todo, tal. Olha quantos seguidores tem lá nas mídias sociais. Olha, então aí você segue essa turma toda de César. A legião de César. A legião dos amalequitas. Porque não se esqueça, César perseguiu os cristãos. Não se esqueça. Quem sabe a história de verdade? Está aí. Roma seguiu os cristãos. Até por causa de um acordo político, no século III, o imperador e primeiro papa, Constantino. Né? Todo mundo já sabe essa história. Mas quem quiser, vem aqui que eu conto. Tá bom? Está entendendo a força amalequita? Que está cada vez maior no mundo? E está vendo como está tudo na porção de hoje? Aí quando chega lá, no 12:24, desconhecer as Escrituras, desconhecer o poder de Deus, você morre para ter vida ou você morre para ter morte? Quais são as suas respostas a essas perguntas que estão aí? Quando o ensinamento é mais importante? Quando você ama a Deus e ama teu semelhante? Ou quando você faz com que o teu amor próprio enalteça acima de Deus e acima de teu semelhante, onde você vai buscar os seus desejos
seus desejos de ser rico, ter status. Por acaso, essa é a imagem de Cristo? É isso que você vê? Não se esqueça. O sangue dele correu aqui pelo seu pecado, pelo meu, de todos aqui. Todos vocês que estão nos assistindo. Por cada situação que é revelada nesse livro aqui. Ó. Ele foi o bezerro, ele foi o bode, ele foi a ovelha, ele foi o carneiro, ele foi o pombo, ele foi a farinha, ele foi o azeite, ele foi o mel. Cristo é tudo isso. Cristo é tudo isso. Afinal de contas, quando você faz a Santa Ceia, quando você pega a maçã, o cálice, você está celebrando todo o livro de Levítico. Esse é o pecado. Essa é a oferta de paz. Esses são os elementos que te salvam para a vida eterna. Não é simplesmente uma cerimônia de um seder, de um jantar de Páscoa, mas é um livro inteiro dizendo: eu te limpo de todo o pecado, porque eu sou oferta no teu lugar, no lugar de um animal que não te ensinou nada, mas eu te dou o meu tudo, em troca de você se esvaziar para receber a luz. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o Senhor, o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, Hag Sameach Purim a todos vocês. Que a festa de Purim, nesses próximos dias, esses 3 dias, sejam realmente reveladores na vida de vocês, assim como está sendo para todos nós, trazendo à tona estupradores, quem é, quem não é, famosos, e aí que estão se expondo e se tornando realmente escárnio da fé. Eis aí a oportunidade de você parar para pensar: quem deve ser maior dentro de você? Deus ou seus desejos? Fiquem na paz.